Vivemos em um tempo em que igrejas surgem em cada esquina, nomes diferentes, estilos diversos. Mas nem toda igreja é saudável. Algumas perderam o foco, esqueceram o evangelho, trocaram a cruz por promessas vazias. Uma igreja saudável é aquela que é purificada por Jesus, que não negocia a santidade, mas que é zelosa pela presença do Senhor. Uma igreja saudável é generosa, que reparte, que cuida, que vive com integridade. Uma igreja que não se corrompe pela avareza, mas testemunha o amor de Cristo. Uma igreja saudável é liberta pela graça, não por regras humanas, nem por permissividade sem limites, mas pela verdadeira graça de Deus que transforma e dá vida. Uma igreja saudável é apaixonada por Jesus, que não esquece o primeiro amor, que busca a sua face e vive para a sua glória. Esta é a nossa oração, que sejamos uma igreja saudável. Oi, esqueci de ligar aqui. Graça e paz, queridos. Amém? Tudo na bênção? Certeza? Que bom, glória a Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você está presente aqui no culto. É muito bom a gente estar na igreja cultuando ao Senhor, é ou não é? É bom demais da conta. E nós estamos hoje encerrando a nossa série de mensagens, a Igreja Saudável. A Igreja Saudável hoje completa a 5ª semana em que nós estamos falando sobre isso, sobre esse tema. Não sei se você participou de todos. O América quer dizer só pela internet, né? Mas talvez vocês estão ouvindo uma mensagem da Igreja Saudável pela primeira vez. Por isso, eu quero começar hoje, daqui a pouquinho, antes de começar a palavra de fato, eu vou colocar umas imagens, beleza? Mas nós vamos no texto primeiro. Apocalipse, capítulo 2, capítulo 2, verso do 1 ao 7. Vamos abrir lá? Apocalipse 2, do 1 ao 7. Vamos abrir a palavra do Senhor. Encontraram? Apocalipse está facinho, só ir para o final da Bíblia que você encontra Apocalipse. Capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que entre eles eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você tenho, porém, isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, verei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar? Dá um pouquinho de retorno aqui para mim, Vitor, por favor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença nós continuamos. Nós exaltamos, ó Pai, o Teu nome, porque grande, santo e poderoso é o Senhor. E nessa noite, ó Deus, nós queremos continuar na Tua presença. Queremos, ó Pai, Te louvar por grandes coisas que o Senhor tem operado em nosso meio. Obrigado também, ó Deus, por essa série de mensagens que participamos nesses 5 domingos. E hoje, ó Pai, nesse encerramento, assim como o Senhor falou conosco desde o princípio, continue, ó Pai, a ministrar os nossos corações hoje ainda, a falar aos nossos corações, o coração de cada um que está aqui, que possamos ser e viver, ó Pai, como essa igreja que o Senhor espera, uma igreja saudável, uma igreja apaixonada, que ama ao Senhor com fervor no seu coração, uma igreja, Pai, que tem sede, fome
pela Tua presença e pela Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, e nós Te agradecemos por tudo que o Senhor é, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Se você não participou ainda da série, estou fazendo um resumo aqui para a gente começar, beleza? Então, a primeira palavra que nós trouxemos, uma igreja saudável é purificada por Jesus, depois ela é generosa, ela é exclusiva de Jesus e é apaixonada por Jesus, que é o que nós vamos falar hoje, beleza? Mas vamos ver um pouquinho sobre a mensagem 1. Pode passar. Então nós vimos na primeira mensagem que Jesus vem ali para purificar o templo, purificar a igreja. Usamos o texto de João capítulo 3, verso 12 ao 17, e ali o Senhor Jesus mostra o zelo pela sua casa, o zelo que consumia Jesus. Falamos então da importância da purificação do templo, não sei se você estava aqui, nós trouxemos imagens do templo de Jerusalém e mostramos ali a importância que Jesus colocou sobre aquele ato no início do seu ministério e também no final do seu ministério. Então, falamos sobre esses efeitos nocivos dessa sujeira no templo que hoje somos nós, que nós precisamos nos purificar a cada dia mais e que Jesus, através da sua obra na cruz, já nos purificou. A mensagem 2, pode colocar aí, falamos sobre a igreja saudável como uma igreja generosa. Não sei se você estava aqui, mas fizemos um contraponto entre a teologia da prosperidade e a generosidade bíblica. Então nós trouxemos aqui, quem pregou esse dia foi o pastor Solânio, expomos a generosidade da igreja primitiva, de acordo com Atos capítulo 4, também Atos capítulo 5, onde expressamos ali, mostramos a ganância, a avareza no coração de Ananias e Safira, e como ser uma igreja saudável que lida bem com o dinheiro. A mensagem 3, então, nós falamos sobre uma igreja que é liberta pela graça. Usamos Gálatas, capítulo 5, falamos sobre a graça de Deus e a liberdade que temos em Cristo, e fizemos um contraponto aí com a teologia da hipergraça, que é essa teologia que nós não precisamos nos santificar, que Deus nos aceita do jeito que nós estamos e a gente permanece desse jeito a vida toda, e nós vemos que diante de Deus não é isso, essa não é a realidade, tá? Então, falamos dessa hipergraça. E a mensagem 4, semana passada, talvez esteja mais fresca na sua memória, se você ouviu, se você participou ali do pequeno grupo, que é uma igreja exclusiva de Jesus. Expomos Colossenses capítulo 2, falamos sobre igrejas sincréticas versus a graça exclusiva de Jesus, o sincretismo religioso, o perigo do menos Cristo, mais tradições, menos Cristos, mais misticismos, mais um monte de coisa. Você ouviu aqui o pastor Solano pregando sobre esse perigo e nós entendermos, irmãos, que Cristo é suficiente. E hoje, a mensagem 5, para a gente encerrar, é a igreja saudável e apaixonada por Jesus. E o texto que nós lemos foi Apocalipse 2, versículo do 1 ao 7. Tá? Nós vamos entrar bastante aí nesse texto. Falar de igreja saudável nesse tempo, irmãos, queridos, você que nos visita, é algo muito importante para nós, entendermos que igreja é essa que eu estou pisando, ou esse tanto de igreja que tem e que nós precisamos filtrar tudo que nós ouvimos, principalmente pelo advento da internet, onde nós temos acesso a tanta informação, a tantas mensagens, e nós estamos aí ouvindo muita coisa e vendo muita coisa. Então, entender o que é uma igreja saudável é importante, nós temos visto que é importante para nós. Esse assunto, nós talvez poderíamos ficar aqui mais 2, 3 meses entrando em cada pataquada que acontece por aí. Mas nós entendemos, irmãos, eu entendo que quando nós trazemos os princípios bíblicos, quando nós
somos bem firmados com as doutrinas bíblicas, nós conseguimos filtrar o que está acontecendo por aí. E nós mesmos, a gente vai ver isso aqui na igreja de Apocalipse, por eles mesmos, eles tinham essa capacidade de saber filtrar, de olhar e falar, isso aqui é heresia, isso aqui não, por eles mesmos, através da palavra de Deus ao coração deles. Então, nós queremos ser uma igreja saudável, nós estamos buscando isso, nós temos orado por isso, nós temos clamado por isso, estudado, lido, buscado essa verdade, e é o que nós queremos para a nossa igreja local, Primeira Igreja Batista em Pontes Lacerda. Eu disse aqui esse ano, e eu vou trazer de novo, umas afirmações que talvez quando você ouvir, você fala, poxa vida, forte isso, né? Mas eu acho muito interessante essas afirmações, não são minhas, são do Tiago Mates, é um pastor, escritor. Ele coloca sobre 4 tipos de pessoas na igreja. Quando a gente pensa em igreja saudável, nós estamos olhando aqui talvez as instituições de igreja, e nós fazemos parte dela. Mas será que nós, como cristãos, temos sido saudáveis, membros saudáveis, igrejas saudáveis? Então, ele coloca 4 tipos de membros de igrejas. O primeiro membro que ele coloca é o membro consumista. Um membro consumista, pessoas que frequentam, não contribuem com nada, entra e sai, apenas consomem porções, partes do evangelho e não ele totalmente. Ele fala também do membro, do crente turista. São pessoas itinerantes. Um dia está aqui, outro dia não está. São pessoas que não são parte da igreja. Talvez alguns não conseguem estar presentes constantemente por questão de saúde, por questão de algum tratamento, e nós entendemos isso. Mas tem pessoas que realmente são itinerantes, não estão aí andando pelas igrejas, ouvindo tudo, participando de congressos, de cultos, mas não firmam raízes, não firmam compromisso com igreja nenhuma. Ele fala também do crente parasita, do membro parasita, que suga a vida das outras pessoas, mas nunca cresce, nunca amadurece, nunca, dá fruto, está sempre ali buscando coisas para si mesmo, sua vida é o centro, mas ele não avança, então ele se torna um parasita. Em nome de Jesus, nós não temos consumistas, turistas, nem parasitas em nosso meio. Amém, igreja? Nós temos pessoas saudáveis que são engajadas. Ele também diz, esse 4º membro, engajado, ele é transformado pelo evangelho, ele assume o seu papel no reino de Deus, ele contribui com a sua vida, com seus dons e talentos, ele contribui financeiramente também, ele é alguém que coloca a sua vida à disposição do Senhor e da igreja, dizendo, eis-me aqui, eu estou aqui, conte comigo. Então, essa igreja saudável, irmãos, é o que nós queremos ser. Eu não sou apenas servo, mas eu sou amigo de Jesus, eu faço parte de uma comunidade saudável e eu quero contribuir com essa comunidade. E aí, o tema de hoje é isso, uma igreja saudável é apaixonada por Jesus. Esse termo, apaixonado, é o termo daquela pessoa que conheceu alguém, que está namorando ou que começou um relacionamento e só pensa nessa pessoa, o coração dele está pulsando, ele não para de pensar nela ou nele. É aquele sentimento que você teve quando você encontrou hoje a sua esposa, ou hoje o seu marido, e aí você olha para trás e fala, era isso que eu senti, ou pessoas estão sentindo essas borboletas no estômago hoje, porque estão começando relacionamentos. Mas é esse sentido de paixão, de amor, de algo que acende o nosso coração. Então, o Senhor vem trazer para nós alguém que ama de fato, um amor que transcende Ele mesmo, um amor que vai além. E isso é muito interessante nós pensarmos, queridos. E aí eu te faço uma pergunta: como você descobre se de fato você ama alguém? Como que você descobre se de fato você ama alguém? Vamos colocar aqui, eu e a Lília, nós estamos aí juntos há 23 anos,
23 anos, entre namoro, noivado e casamento. E aí, como eu, sondando o meu coração, se eu fizer algumas perguntas para mim mesmo, eu vou chegar à conclusão de que eu a amo. Aí eu quero fazer essa pergunta para você e quero te ouvir hoje. Vou fazer uma enquete e vou anotar. Vou fazer isso hoje. Fala aí para mim. Que perguntas você faria para alguém, ou para mim, Alessandro, tirar um diagnóstico de que eu amo a Lília de fato e de verdade? Fala aí, Fran. Quanto tempo eu desejo estar com essa pessoa? Boa pergunta. O que mais, gente? Eu ouvi, morreria por ela? Olha, forte isso, hein? Obrigado. Só as mulheres, né? O que mais? Eu vi alguém fazendo essa dinâmica e falei, vou fazer também. O que mais? Fala aí, gente. Cadê os adolescentes? Os jovens? Só 2 perguntas? Só essas 2 já resolvem o problema? Para eu descobrir se eu amo ela de verdade ou não? Pode falar aí. Quem falou? Cuidado? Em que sentido? Se eu cuido, se eu gosto de cuidar dela? Quando ama, cuida, beleza. Quem ama, cuida. Será que eu cuido da Lília? E isso prova o meu amor por ela? O que mais? Cadê as mulheres? Se eu amo o temperamento dela? Se eu libero o cartão para ela? Beleza. Que amor é esse, Jesus? O cartão e a senha, muito bem. O que mais, gente? Se ela discorda de mim, se eu continuo amando ela, mesmo ela discordando de mim, ótimo. Disposto a sofrer junto. Café sem açúcar, arroz queimado. Fala, Tati. Se a pessoa ficasse inválida. Forte isso, hein? Essas mulheres estão inspiradas. Se ela ficasse inválida, como seria? Se eu continuaria amando ela? Mais alguém? Depois não fala que eu não perguntei. Que é isso, irmão Dário? Vocês ouviram a pergunta dele? Repete aí, irmão Dário. Se eu escolheria ela entre 1000 concorrentes. Entenderam? Boa pergunta. Espera aí, 1000 concorrentes. Eu escrevo devagar. Se eu consigo me imaginar sem ela. Mais algum? Vamos? Não? Do que eu abri? Boa pergunta. Quem falou? A Geda? Do que eu abriria a mão por causa dela? Se minha sogra morasse junto, eu continuaria amando? Com certeza. Há uma sogra junto. Deixa ela mexer no meu guarda-roupa. Aí é difícil, hein? É a mais difícil até agora. Tô brincando. Muito bem, gente, muito bem. Gostei da participação de vocês. Daqui a pouco vocês vão entender. Irmãos, uma igreja saudável é apaixonada por Jesus. A gente viu aqui perguntas que revelam a paixão que nós temos pelo nosso cônjuge. Isso é maravilhoso. Nós precisamos, de fato, amar
o nosso cônjuge. E esse amor é um amor de entrega. Quando Jesus agora, pensando aqui na carta, envia essa carta para a igreja de Éfeso, através do apóstolo João, isso é muito rico, porque não era uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, como ele já escreveu, não era uma carta escrita por qualquer outro apóstolo, era uma carta escrita pelo próprio Jesus. Imagine você, Jesus, escrevendo uma carta diretamente para você. Que privilégio, não? Então, aquela igreja e mais 6 igrejas da Ásia tiveram esse privilégio. E a primeira carta que é enviada é justamente a igreja de Éfeso. Éfeso, uma cidade, na época, na Ásia Menor, gigantesca, 200 mil habitantes, era muito grande. Era uma cidade portuária, uma cidade onde as pessoas desembocavam até ali para fazer negócios, ou dali passavam para suas viagens. Era uma cidade onde era o centro de adoração a Diana, um templo que era as 7 maravilhas do mundo antigo. Pense você, que cidade maravilhosa. Então, mas também era uma cidade mística, por ter esse templo também ali de adoração, muitas pessoas iam lá para adorar Diana e também ao imperador. Existia um culto ao imperador naquele tempo, e isso era aquele lugar, o contexto daquela cidade onde essa carta foi enviada. Interessante que essa cidade foi evangelizada pelo apóstolo Paulo. Foi uma cidade que foi muito importante nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele ficou ali pelo menos durante 3 anos evangelizando aquela cidade, e houve ali um avivamento, um quebrantamento, a ponto dessas pessoas que adoravam Diana e pessoas que eram pagãs, que faziam feitiços, pegarem os seus livros, isso está lá em Atos, pegavam os seus livros de feitiço, levavam em praça pública e ateavam fogo, tipo rejeitando aquela ação e recebendo a Jesus. Então era uma igreja grande para a época, era uma igreja que houve grandes sinais ali de salvação e de avivamento, como eu já disse. Então, aquela igreja importante, é tão importante aquela igreja para a época, que além de ser uma igreja que foi levantada pelo apóstolo Paulo, criada pelo apóstolo Paulo, criada entre aspas, mas vocês entenderam, é uma igreja também que foi pastoreada por Timóteo. Não sei se vocês conhecem Timóteo era filho, entre aspas, do apóstolo Paulo, um discípulo amado do apóstolo Paulo. Então era uma igreja que tinha uma figura importante durante um tempo. Depois ela foi pastoreada pelo próprio João, esse que escreveu o Apocalipse. Alguns historiadores vão dizer que em Éfeso tinha um membro muito importante, uma mulher chamada Maria, que era a própria mãe de Jesus, que na época foi com João ali para morar em Éfeso e com certeza fazia parte daquela igreja. Então, vejam que igreja imponente, que cidade imponente, que igreja importante, que cidade também cheia de nuances, e é nessa igreja que o apóstolo Paulo escreve, que João pastoreia, Timóteo pastoreia, e agora, 40 anos depois, elas recebem uma carta do próprio Jesus. Uma carta muito importante. E essa carta, queridos, começa, como nós lemos, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas palavras são daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros. Esse primeiro versículo aqui é importante para nós entendermos o resto, porque quando Apocalipse é escrita, toda escrita, no capítulo 1, João começa a trazer a visão desse rei, desse noivo que é Jesus, e no capítulo 1 ele vem falando quem é esse Jesus, que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, todo poderoso, que ele vem saltando pelas nuvens, que todo olho verá. Enfim, é um texto que começa assim, muito contemplativo do nosso Senhor Jesus. Então, também é uma carta com muitos simbolismos. Então, o versículo 1 já começa com um grande simbolismo, dizendo que essa carta, quem escreve é aquele, são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Essas 7 estrelas, muitos vão entender que são os líderes das igrejas.
E os 7 candelabros que ele diz aqui de ouro são as próprias igrejas ali da Ásia. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, aqui é um simbolismo para dizer que o Senhor, a presença do Senhor é real. Ou seja, Ele cuida daqueles que cuidam da igreja. E Ele passeia pela igreja. Diz aqui que Ele anda entre a igreja. Então é importante nós entendermos, querido, que uma igreja saudável, ela tem uma presença constante e real do próprio Jesus. E nós precisamos ter essa consciência de que Jesus está aqui, de que a presença de Jesus é real, de que Ele anda, cuida de nós e anda em nosso meio, ao nosso derredor, que a presença dEle está ali. Talvez uma das coisas que fazem com que nós esfriemos na fé é entender, na verdade, se esquecer dessa verdade, de que Jesus é real, de que a sua presença é real. A presença de Jesus. Talvez nós, como o apóstolo João começa a carta dizendo, ele vem saltando, todo olho verá. Talvez a nossa visão transcendente de Jesus é que Ele está longe, que Ele está distante, de que Ele está cuidando de lá para cá. Não. A palavra nos afirma que a presença manifesta do Cristo vivo está no meio da sua igreja e é Ele quem a vivifica. Ou seja, essas estrelas aqui, queridos, elas não têm luz própria. A gente sabe que estrela não tem, então elas precisam receber esses raios dessa luz que é o próprio Cristo. E quando Ele está caminhando ao redor da igreja, pela igreja, Ele está vivificando, está fazendo com que essa chama desse candelabro não se apague. Muitas vezes a chama do nosso amor se esfria, porque nós perdemos a consciência da contemplação de Cristo. Nós deixamos de contemplá-lo. Jesus fica normal, fica rotineiro, fica algo assim que a gente trata Ele de qualquer jeito. E a gente vai ver isso conforme a carta vai passando. Mas começamos com essa afirmação. Depois, uma igreja saudável que é apaixonada por Jesus, ela percebe que a sua presença é real, mas também esse Jesus, Ele nos conhece. Ao verso 2 diz, conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Conheço. Sei que você não pode tolerar homens maus. E ele começa a trazer mais coisa. Porque pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Vocês têm perseverado e suportado. Ou seja, Jesus está trazendo aqui palavras de elogio para essa igreja de Éfeso. Está dizendo para ela que Ele conhece as suas obras. Em primeiro instante, eu bato os olhos nessa palavra conheço, e de fato, Jesus nos conhece. Aqui, queridos, não tem alguém que conheça mais a você do que Jesus. Nem o seu cônjuge, nem seu pai, não. Quem te conhece de fato como você é, porque Ele sonda os nossos pensamentos, porque Ele vê o que passa dentro de nós, é o Senhor. Isso é assombrosamente maravilhoso. É assombrosamente maravilhoso. Saber que o Senhor nos conhece como nós somos, isso é um privilégio. Então ninguém te conhece como Jesus. E ele continua falando no verso 6, verso 3 ou verso 6, que ele achava um ponto positivo na igreja de Éfeso, porque ele odiava as práticas dos nicolaítas. Então olha só esse contexto, olha só essas palavras de Jesus para a igreja de Éfeso. Olha aqui, porque isso encaixa muito no que nós falamos aqui em toda a série de mensagens. Mesmo cercada, essa igreja cercada por uma cidade pagã, e nessa cidade pagã eles sofriam perseguições, não era fácil ser cristão em Éfeso. As pessoas sofriam porque eles rejeitavam a adoração oficial do Estado para com o imperador, e isso gerava perseguição para eles. Eles rejeitavam a adoração a Diana, uma grande deusa,
Então havia perseguição, eles eram atacados por conta disso. E também atacados por conta de heresias que vinham surgindo. Então a igreja de Éfeso, ela estava enfrentando tudo isso, mas tinha algo na igreja de Éfeso chamado discernimento. Discernimento naquela igreja. Discernimento que nos falta muitas vezes. Discernimento que é importante para a saúde espiritual da igreja, queridos. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos orar por discernimento. Senhor, nos dê discernimento sobre esses tempos, sobre essas épocas, as estações que estamos vivendo. Nós precisamos buscar discernimento do Senhor. Então, o verso 2 diz que essa igreja se tornou intolerante com a heresia e com o pecado moral. A igreja de Éfeso era uma igreja que era intolerante ao pecado. A igreja de Éfeso era uma igreja que não se dobrava, não se rendia. E aí fala sobre esses nicolaítas, né, lá no verso 6, tá, irmãos? Vai falar sobre os nicolaítas. Esses nicolaítas, eles pregavam um outro evangelho, um evangelho liberal, um evangelho que não custava nada, que não se pagava o preço por nada. É o que nós vimos aqui um pouco sobre a hipergraça hoje. Então, eles entendiam que o corpo era uma coisa, a alma era outra, o espírito era outra. Eles não entendiam o ser humano como um todo. Então, eles podiam pecar à vontade, participar das idolatrias, dos cultos sexuais que tinham lá no templo de Diana, com as prostitutas cultuais, e estava tudo certo, e ir para a igreja adorar o Senhor. Não é muito diferente do que a gente vê hoje. Pessoas que querem gozar o melhor do mundo e o melhor da igreja, o melhor de Deus. Não existe. Nós precisamos ser separados. Isso se chama santidade. Isso vem com temor a Deus. E nós, como igreja, temos perdido esse temor. Então, os nicolaítas praticavam essas imoralidades e a igreja de Éfeso falava, aqui não. Aqui não. Então, eles foram firmes contra esses que praticavam, contra esses nicolaítas. Eles odiaram as obras dos nicolaítas, diz o verso 6, que eles odiaram. Minha pergunta para nós hoje, será que a gente tem odiado o pecado, a imoralidade? Ou a gente meio que aceita? Será que nós normalizamos a promiscuidade? Será que nós normalizamos a imoralidade? Será que nós normalizamos o pecado? Pecado é pecado. Não tem como a gente normalizar. E tem pessoas que normalizaram. Os nicolaítas normalizaram. A igreja evangélica brasileira tem normalizado. Me preocupa, queridos, a gente vê aí um aumento do número de evangélicos no Brasil. Mas eu fico pensando, eu vejo que é o pensamento de muita gente, que povo é esse? Que evangelho é esse que essas pessoas estão vivendo? Será que elas estão entendendo esse evangelho de fato, de verdade? Não sei, mas nos preocupa. Então as pessoas hoje buscam essas experiências. Elas querem vivenciar uma experiência na igreja, mas também elas estão lá na festa, estão lá no mundo, estão lá nas camas, nos prazeres, nas drogas, nos jogos, enfim, nos vícios. E está tudo bem, não há um incômodo. O problema está aí, queridos, quando nós ficamos cauterizados, quando nós não ficamos mais incomodados, quando o pecado não nos incomoda mais. Aí nós não estamos no caminho correto de uma igreja saudável, que é apaixonada por Jesus. Então, o que determina o rumo da igreja, talvez, em alguns lugares, não é mais a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, mas o gosto dos consumidores. Acaba que a igreja se torna um comércio, onde as pessoas vão, eu vou ali para ver como que é, me senti bem, que gostoso, que bom, vou ali, me senti melhor ainda, que gostoso, que bom, vou ali, não gostei tanto. Ficamos assim, e as igrejas fazendo barulho para todo lado, soltando fogos e fazendo eventos e um monte de coisa para atrair os crentes. Isso é perigoso, irmãos. Isso é muito perigoso.
Não que nós não devamos fazer eventos para edificação, não é isso. Mas fazer a igreja girar somente em torno disso e não da sua palavra é um perigo. É um perigo, e muitos têm caído nisso. Então a igreja está pregando talvez outro evangelho, o evangelho do descarrego, do sal grosso, da maldição, da quebra não sei do que, mas menos da santificação, menos do arrependimento, da mudança. A igreja está perdendo a capacidade de discernir, de entender, de refletir as coisas. Então, os crentes de Éfeso, assim como os bereanos, eles analisavam tudo isso e falavam: opa, tem coisa errada aí, está com cheirinho de heresia. Então eles não se dobravam, não se dobraram a essa realidade. Então a igreja, Jesus então conclama a igreja de Éfeso, na verdade elogia a igreja de Éfeso no sentido de: que bom que vocês estão assim. Jesus conhece a igreja, Jesus conhece a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era envolvida com a obra. Olha aqui para mim, a igreja de Éfeso era envolvida com a obra. A igreja de Éfeso, ela não vivia apenas na teoria, mas na prática das boas obras. A palavra obra que é usada aqui no grego é kopos, que significa um trabalho duro. Então ali na igreja de Éfeso as pessoas não eram meramente espectadores, eles colocavam a mão na massa. Irmãos, e não existe evangelho sem serviço. Evangelho e serviço andam juntos. Então eu não sei como que você está nesse sentido, mas o Senhor vê, o Senhor nos conhece, Ele vê o que nós estamos fazendo. Será que nós temos sido uma igreja operosa? Será que você como igreja tem sido operoso? Será que você como igreja tem sido um membro dinâmico no corpo de Cristo? Ou a gente precisa voltar lá atrás e pensar naqueles 4 tipos de membros? Eu creio que não. Jesus também conhece a sua igreja, porque a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Perseverante nas tribulações. Irmãos, vocês estão aqui comigo? Certeza? Então, beleza. Então, olha aqui para mim. Todo mundo. Fechou? Glória a Deus. Sendo bem educado. A igreja de Éfeso era perseverante na tribulação. Ser crente em Éfeso não era popular, como eu disse. Ser crente em Éfeso era uma tribulação terrível. Então, os irmãos ali permaneceram fiéis. Aí eu pergunto para você: há quanto tempo você está perseverando na obra do Senhor? Há quanto tempo você tem estado no Senhor? Isso, querido, é motivo de elogio. Tem pessoas aqui com 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, e isso é maravilhoso. Então, nós precisamos permanecer fiéis, porque o Senhor nos conhece e nos capacita. A igreja contemporânea está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Nós precisamos sofrer, permanecer fiéis quando somos perseguidos, provados ou seduzidos. Há muita sedução nesse mundo. Há muita sedução aí sobre a sua vida. Seduções que estão aí diante dos seus olhos, na palma das suas mãos. E nós estamos aí sendo seduzidos o tempo todo. Sendo seduzidos, nós estamos perdendo, irmãos, por falta de atenção, de discernimento com aquilo que o Senhor está falando e fazendo. Nós estamos aqui na igreja nesse momento, e talvez a nossa mente está lá não sei aonde. Nós estamos perdendo. Então, se você tem conversas importantes para ter, querido, espera o culto acabar e se envolva nesse ambiente aqui, porque a palavra de Deus está sendo ministrada e nós estamos atentos a ela. Nós passamos horas, dias orando por um culto como esse, por uma palavra bem exposta. E nós precisamos entrar na igreja com esse temor santo e esse desejo de querer, de alimentar do Senhor da sua palavra.
A gente não pode ficar de forma relaxada na presença de Deus. Não podemos. Nós precisamos temer ao Senhor e a sua presença. Amém, igreja? A igreja, então, precisa denunciar o pecado. Uma igreja saudável é apaixonada por Jesus, pois sua presença é real, e Ele nos conhece, e Ele nos exorta também e nos corrige. Ele nos exorta e nos corrige. Olha o que diz o texto: contra você eu tenho algo. Não tem aquele feedback que a gente chama nas empresas aí de sanduíche? Jesus começa ali elogiando a igreja de Éfeso, e ele, no meio, ele traz uma correção. Talvez eles começam a ler essa carta e falam: nossa, olha, o Senhor trouxe uma carta maravilhosa para nós. Porque realmente, de fato, era uma igreja que fazia muito para o Senhor. Era uma igreja que lutou, que perseverou, mas, sabe, analisaram o que estava na palavra, perceberam os erros, denunciaram os erros, inclusive. Era uma igreja zelosa. Era uma igreja que eu olho e falo: nó, que igreja top. Mas, porém, entretanto, contra você eu tenho algo. Verso 4. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. É uma palavra dura, irmãos. E uma palavra sobre amor, mais dura desse jeito. O Senhor podia vir mais leve, né? Mas não, porque para Ele o amor custa caro. Porque para Ele o amor custou um grande preço. Jesus derramou o seu próprio corpo, entregou a sua própria vida, morrendo por nós. Então Ele sabe o que é amar. Jesus sabe o que é amar. Aquela igreja maravilhosa assim, a gente olha, uma igreja que servia muito bem, porém deixou o amor. Deixou essa primícia, essa primeira obra, essa prioridade. Abandonando o primeiro amor, porque substituiu o trabalho pelo amor. Aqui, eu posso ser, como a gente fez o questionamento aqui, as perguntinhas, eu posso, talvez, continuar casado sem amar, simplesmente por conveniência. É ou não é? Tem gente que vive assim, um casamento de conveniência. Cumpre os seus deveres, mas não são motivados por um profundo amor. A igreja, querido, o Senhor aqui em Apocalipse compara a igreja como uma noiva. O Senhor Jesus já comparou a igreja como família, como corpo, mas agora Ele está comparando como uma noiva. Aqui em Apocalipse Ele compara a maioria do tempo como uma noiva, então Ele vem buscar uma noiva. O amor é a marca de um discípulo verdadeiro. Sem amor, o nosso conhecimento, os nossos dons, nosso trabalho, querido, não é nada, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Jesus está muito mais interessado em nós do que no nosso trabalho, senão Ele não teria colocado esse porém aqui na carta para a igreja de Éfeso. Ele poderia falar: nó, muito bom, vocês estão fazendo muito bem o trabalho, tchau, Deus abençoe, mas não. Ele disse: está tudo maravilhoso, mas tem um negócio aqui. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram. Abandonar o nosso primeiro amor, quando o nosso amor por Jesus é substituído por um monte de coisa, talvez por um zelo, até pelo zelo religioso, até por um conhecimento. Nossa, agora eu conheço demais. Eu quero falar um negócio para você, querido, com muito amor, zelo. É importante, nós estamos nessa busca, nós queremos conhecer mais da palavra e nos aprofundar nela. E precisamos. Mas isso precisa estar atrelado com o amor. Nós queremos ser uma igreja zelosa, uma igreja saudável, em todas as áreas,
teológica, aqui de púlpito, nos bastidores, no discipulado, no acompanhamento, mas sem amor, meu querido, não dá. Sem amor não dá. Sem amor nada funciona. E agora falando um negócio para você que é muito inerente a nós que somos líderes, pastores. Eu falo isso muito no Comépla, e é um negócio, irmãos, que me angustia sempre. Que é nós substituirmos o nosso trabalho, o nosso talento, a nossa função, o nosso encargo, e colocar isso como prioridade, e não a presença do Senhor. A gente corre um sério risco de ser apenas um teólogo aqui frio para você. Eu corro esse risco. Demais da conta. De ser apenas um administrador da igreja, um pastor presidente, que sou, que estou, que não sou, mas que estou como presidente dessa igreja. Mas desde quando tudo isso aconteceu, desde quando eu aceitei Jesus, desde quando eu vim para cá, para a igreja, para servir, seja paralelo ao meu trabalho ou em tempo integral, o meu desejo, o meu anseio, querido, é não perder isso. E eu fico sondando no meu coração, falo, será que um dia eu perdi? Eu estou perdido agora. Eu peço, Senhor, sonda o meu coração, porque isso é muito perigoso. Certo dia orando, eu gosto muito de escrever, e eu escrevi algo: Deus não pede performance, mas rendição da minha parte. Deus não pede performance, mas rendição de mim. Às vezes a função, irmãos, toma o lugar da comunhão com Deus. Isso é sério. O que eu estou falando aqui para você é com muito temor, porque eu posso passar por isso. Qualquer um pode passar por isso, eu não sou melhor que ninguém. Mas às vezes a função, aquilo que nós fazemos, como a igreja de Éfeso aqui, que fez muita coisa boa, só fazer coisa boa não adianta. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar a Jesus. Nós precisamos desejar Jesus. Eu preciso desejar todos os dias, como a Kézia ministrou aqui, até o desejo de adorar vem dele, e eu creio nisso. E eu preciso desejar o Senhor todos os dias. Eu preciso querê-lo todos os dias. Porque, como a gente costuma dizer, na correria do dia, na correria dos afazeres, eu poderia acordar já resolvendo o problema do mundo inteiro, mas o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Do que adianta nós, como igreja, ganharmos o mundo inteiro, e nós queremos ganhar almas para Jesus, mas eu ser apenas um servo do Senhor e não um amigo íntimo dele? Porque Jesus disse: eu te chamo, não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. E ele chamou Moisés de amigo. Jesus tinha amigos íntimos, e eu, Alessandro Bana, eu quero ser esse amigo íntimo de Jesus. Eu não quero me perder disso. Estou falando aqui publicamente para vocês, que esse é um anseio meu. Eu preciso disso. Eu não quero perder a minha visão, os meus afazeres, a igreja. Nada pode substituir Jesus na minha vida. Nada, irmãos, nada. E nós temos deixado isso acontecer. Abandonamos o primeiro amor, sabe por quê? Porque nós examinamos o outro, mas não examinamos a nós mesmos. Nós pregamos aqui de igrejas saudáveis, apontando problemas de várias igrejas, mas precisamos olhar para dentro e ver os nossos problemas, as nossas questões, e o meu problema, a minha questão, o meu coração como está. Nós temos deixado Jesus de lado. Talvez nós temos deixado, cultuado, mas Jesus está lá do lado de fora. Nós precisamos lembrar de onde nós caímos.
Se você caiu, lembre-se de onde caíste, volte e retorne a esse primeiro amor. O primeiro amor aqui, queridos, o primeiro amor que João está falando, que Jesus está falando nessa carta escrita por João a Éfeso, é aquele primeiro amor simples, é aquele primeiro amor de quando você aceitou Jesus. Você lembra, irmão Dário, irmão Dino? Ou você talvez tem pouco tempo de conversão, batizou esse ano, mas você se lembra desse primeiro amor? Quando você se encantou pela primeira vez com Jesus? Quando você olhou para Ele e se entregou a Ele e falou: "Nó, esse é Jesus. Ele me tirou de um lugar de trevas, de lamaçal, e me colocou sobre uma rocha, é esse Jesus aqui?" E você contemplava Jesus, e você queria estar nos lugares onde te apresentava Jesus, seja no culto, seja na oração, seja, não sei, queria aprender de Jesus, da sua palavra, você estava encantado, apaixonado por Jesus. E o tempo foi passando, você foi crescendo, e esse primeiro amor foi se perdendo. Aquele primeiro amor que você falava de Jesus na sua simplicidade para as pessoas. Querido, se você não passou por isso, alguma coisa errada aconteceu com você na sua conversão. Porque eu acho que todo mundo que um dia se converteu passou por isso. Nós queremos só Jesus. Jesus é o nosso primeiro amor. E esse primeiro aqui também, eu ouso falar, que também tem a ver com prioridade. Primeiro de prioridade. O conceito de amor não apenas temporal, a paixão inicial lá, mas também uma paixão, um lugar de posição. O topo da lista das prioridades. Minha pergunta para você e para mim é: Jesus está no topo da sua lista, do seu dia, da sua semana, do seu dia a dia, dos seus pensamentos? Como que está aí Jesus no seu grau de prioridades, irmãos? Como que isso está em nós? Nós precisamos analisar, porque às vezes nós temos colocado carreira, dinheiro, igreja, família, filhos, em primeiro lugar, que é de Jesus, que é só dele. E nós estamos deixando de lado. É tempo de você se voltar para Jesus, é tempo de nós nos voltarmos para Jesus. Você está frio, indiferente? É tempo de você se devotar novamente ao noivo. Uma noiva anseia pelo noivo e vice-versa. Lembre-se dos dias que você se casou, você ansiava por Jesus, pela sua noiva, pelo seu noivo. E agora esse mesmo anseio que nós precisamos ter com Jesus. A noiva ama e espera pelo noivo. E o texto termina dizendo, nesse verso: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se. Arrependa-se, é lembrar e se arrepender e praticar as primeiras obras. Então tem aí uma tríade: lembrar, se arrepender e praticar. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Isso é necessário. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Forte isso, né? O candelabro ali, a luzinha acendendo, o fogo. É esse calor de amor que nós precisamos sentir por Jesus, o nosso noivo. O Senhor não quer performance de você, Ele quer rendição. Não substitua nada, nem os maiores conhecimentos, pela presença de Jesus. Não substitua. Deixe esse candeeiro continuar brilhando. Irmãos, quero pegar meu caderninho aqui. Quero saber se agora vocês fizeram a pergunta para mim. Agora eu quero voltar essa pergunta para você e para nós. Pensando nesse relacionamento que nós temos com Jesus, como um relacionamento de noivo e noivo.
Há quanto tempo você deseja Jesus? Você morreria por Ele? Como que você cuida da presença de Jesus? Você conhece Ele verdadeiramente? Falamos aqui de temperamento, mas você conhece ao Senhor Jesus de verdade? Você tem liberado o seu cartão, o seu dinheiro para Jesus? Ou o dinheiro é o seu Deus? Você tem sido generoso? Quando Jesus discorda de você, você continua amando Ele? Você está disposto a sofrer junto com Jesus? Você trocaria Jesus por 1000 outras coisas ou pessoas? Ou você já tem trocado Jesus por 1000 outras coisas e pessoas? Você consegue se imaginar vivendo sem Jesus? Do que você abriria a mão por Jesus? Você deixa Jesus mexer no seu guarda-roupa da sua vida? Você confia a sua vida totalmente a Jesus? Foram as perguntas que eu fiz. Você pensa bastante em Jesus? Quando a gente está apaixonado, a gente pensa naquela pessoa. O que te alegra nele? Qual foi a última vez que você se declarou para ele? Talvez seja hoje esse momento. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. E nesse desejo, querido, que nós temos, essas palavras de Jesus a essa igreja, eu queria que você refletisse na sua vida. O Senhor está te chamando ao arrependimento, nos chamando como igreja ao arrependimento. Por isso, se lembre de onde você caiu. Sabe uma forma especial de nós voltarmos ao primeiro amor? A se encantar de novo por Jesus, pela sua presença? É se lembrar de quem Ele é. Se lembrar de quem Ele é. Daquilo que Ele fez por você. Então se lembre de Jesus. Se arrependa. Diga: Senhor, eu não te amo. Eu não te amo. Me perdoe. Porque eu preciso te amar de verdade. Preciso te amar mais. Preciso te amar um pouco mais. Eu tenho amado a mim mesmo. Eu tenho amado as minhas coisas. Eu tenho amado aquilo que eu faço. Nossa, como eu amo fazer certas coisas para o Senhor. Como eu amo, sabe? Às vezes a gente ama algo que é para o Senhor. Entende isso? Esse desejo é singelo, é até bonito. Mas não amamos o Senhor, que é o objeto da nossa adoração. O ser que nós devemos adorar. Nós adoramos tudo que está em torno de Jesus, mas não adoramos a Jesus. Nós queremos as bênçãos de Jesus, mas não queremos Jesus. Tempo de reflexão para você, querido, para nós. Feche seus olhos. Faça a sua oração.